Olá, sou o pastor Carlos McCord, comigo é João Marcos Fontinelli e ele é uma parte do Ministério Jesus Cristo, ou Instituto Jesus Cristo. Esse jovem é uma pessoa querida na minha vida e eu estou apresentando ele para você porque ele vai fazer parte desse projeto de leitura do livro de Stanley Jones. Mas uma coisa eu quero apresentar a respeito de João Marcos, que ele está trabalhando junto comigo como parte da equipe para a implantação de todo o processo do Instituto Jesus Cristo. Vamos estar trabalhando juntos durante meses e anos, provavelmente, para ver esse sonho acontecer. Fala um pouco para você. Estou muito feliz dessa oportunidade de falar daquilo que o nosso coração mais queima forte, que é falar sobre Jesus, que é a nossa vida. Então, nos próximos dias eu estarei aqui com você, junto com o pastor Carlos McCord, também nesse projeto, entregando essa leitura para abençoar a sua vida e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu vou estar assistindo também. Amém. Cada manhã. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Muito bem, vamos dar início aqui à leitura da nossa devocional do livro O Caminho de Stanley Jones. Nós estamos na semana de número 24, nós vamos fazer a leitura aqui de hoje, que é domingo, e Stanley Jones, a partir de hoje, vai nos levar aí por alguns dias a falarmos um pouco sobre o tédio. E a devocional de hoje, ela tem por título Consideremos o tédio. E Stanley Jones, então, vai nos propor a leitura de Eclesiastes no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. Mas eu quero destacar aqui para você apenas o versículo 1, que diz assim: Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Vamos ver então o que Stanley Jones nos fala nessa devocional. Ele diz: em um livro muito sugestivo, How Never to Be Tired, que em português quer dizer Como Nunca Se Cansar, Mary Banon Ray lista o tédio como nosso principal inimigo. Ela cita o medo como o segundo inimigo. Considerando sua ênfase particular no cansaço, é bem provável que o tédio crie mais cansaço do que qualquer outra coisa. Mas coloquei propositalmente o tédio como um dos últimos inimigos da personalidade, pois me parece ser tanto um resultado quanto uma causa. Estamos entediados porque sentimos que nossas somas não agregam nada, que não estamos no caminho. O tédio, portanto, é resultado do senso de uma vida fútil. É verdade que o resultado se torna a causa. Estamos entediados, portanto, estamos cansados. O tédio produz o cansaço, mas o tédio em si é produzido por uma sensação de desequilíbrio. Vemos isto nas palavras do poeta inglês Edmund Gosse, abre aspas, fala-se da paz que os anos trazem, mas eles não trouxeram paz para mim. A vida é agradável, mas me sinto aterrorizado diante da ideia de que esta suficiência sensual está chegando ao fim. Não tenho a menor ideia de como seria o mundo espiritual para mim, porque nunca mais o vislumbrei desde que eu era criança. Fecha aspas. Ele estava entediado e até aterrorizado com a vida, porque não sabia vivê-la. Sabia instintivamente que não estava no caminho. Quando alguém está no caminho, o tédio se vai como uma folha morta caindo de uma árvore. Reaparece na vida um interesse genuíno que arranca dela o embotamento. O tédio, embora seja uma consequência, pode ser e é devastador. Abre aspas. O tédio com o trabalho doméstico, diz Mary Banon Ray, deixou as mulheres cegas. O tédio com o marido deixou-as aleijadas. O tédio com a sogra as paralisou. Fecha aspas. Muitas dessas pessoas pensam que estão fisicamente doentes e estão. No entanto, a causa não é física, mas mental e espiritual. Isso é confirmado por outro fato. Abre aspas. Mais de 50% de todos os males são de natureza mental.
Mais da metade dos atendimentos em hospitais são de problemas mentais e um grande número desses doentes acredita que seu problema seja físico. Fecha aspas. O tédio desacelera o maquinário da vida. O interesse faz com que ela funcione novamente. O cristão não pode ficar entediado, pois está sob o estímulo de Cristo. Um interesse vivo opera no cristão. Aí a oração que Stanley Jones faz: ó Cristo vivo, que andaste pela terra bem em meio aos enfermos, forte em meio aos fracos, radiante em meio aos tediosos e desperto em meio aos cansados. Dá-me tua fonte de vida. Mostra-me como viver para que eu também nunca fique cansado, nunca fique exausto, pois estarei usando os teus recursos continuamente. Amém. Afirmação do dia, abre aspas, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, fecha aspas, Provérbios 5, versículo 15. Stanley Jones vai iniciar então a nossa conversa sobre o tédio, definindo um pouquinho para a gente sobre o que é o tédio e quais são as consequências que o tédio tem na nossa vida. Né? E há um trecho aqui que nós lemos que Stanley Jones fala que o tédio vem de uma sensação de desequilíbrio. Né? Que desequilíbrio seria esse? Eu tenho certeza que na sua vida você já se esforçou bastante para alcançar um determinado resultado, determinada conquista, você já se esforçou bastante para alcançar algo na vida, mas na vida, muitas vezes, o nosso esforço ele não é tão compatível quanto o tamanho do resultado que a gente tem. Muitas vezes parece que a gente se esforça bastante para alcançar alguma coisa e os resultados não são tão assim compatíveis com aquela quantidade de esforço que a gente entregou ali naquela determinada tarefa, né? E quando a gente tem essa sensação de desequilíbrio, isso vai nos levar então a um estado de cansaço, de fadiga. Né, o Stanley Jones, num determinado momento, fala até aqui pra gente que o tédio, é difícil definir se ele é a causa do cansaço ou o resultado, porque muitas vezes ele pode ser tanto um como o outro. Então a gente sente o tédio e isso nos leva ao cansaço na vida, ou muitas vezes o próprio cansaço que a gente já está experimentando na vida pode também nos levar a sentir ainda mais o tédio. Então as duas coisas aí, elas se relacionam, né? O tédio e o cansaço. E por que a gente se cansa? Né? A gente se cansa porque nós estamos exatamente consumindo as nossas forças da fonte errada. Se você parar para pensar um pouco sobre isso, quando eu tento viver a vida, quando eu encaro as situações do meu dia a dia e tento, com a força do meu próprio braço, com a minha força humana, com os meus recursos, eu encaro as situações que aparecem diante da minha vida, isso sempre vai me levar ao cansaço, porque eu, como criatura que sou, né, eu tenho uma força limitada, eu tenho recursos limitados e esses recursos meus, criatura, né, eles vão se esgotando. Mas quando eu realinho o meu foco e o meu foco se torna Jesus Cristo, aquele que é o caminho, e eu consumo as forças dessa fonte que é de Cristo, quando eu uso os recursos de Cristo, nas palavras aqui do Stanley Jones, né, isso é um remédio eficiente contra o cansaço nas nossas vidas e contra o tédio. Stanley Jones vai falar um pouco aqui sobre as doenças psicossomáticas, né? São doenças que vêm, que não são doenças de uma causa física, mas doenças que começam nas emoções, na mente. Por quê? As pessoas estão tão cansadas e continuam cansadas e acabam não encontrando essa fonte de força inesgotável que é Cristo, que elas acabam cansando e chegando ao ponto de então manifestar doenças psicossomáticas. Mas se nos leva ao esgotamento esse cansaço, por outro lado, se eu encontro o caminho que é Jesus Cristo, reaparece o interesse na vida, reaparece um estímulo de Cristo, né, como Stanley Jones diz para nós. E eu queria deixar com você Colossenses 2, versículo 3, que diz assim: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando você perceber que Cristo é a fonte na qual você deve se alimentar todos os dias, você vai ver que
há muitos tesouros e muitas coisas preciosas escondidas em Cristo. O foco em Cristo nos leva à novidade de vida, ao novo homem, uma nova aliança, nova criatura, novo nascimento, vinho novo, novos céus, nova terra, ou seja, em Cristo tudo se faz novo. Cristo é uma fonte inesgotável de novidades para a nossa vida. Por isso o tédio, ele vai desaparecer quando nós encontrarmos em Cristo a nossa fonte de satisfação. Então no dia de hoje, pense sobre isso. Realinhe o seu foco e viva a vida de Cristo, que essa abundância existe dentro de você nesse exato momento. Que Deus te abençoe, nos vemos amanhã.